oi, oi. Amor, é oi, 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 gente. Tá, então vai. 1, 2, 3 e... Oi, 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 gente. Nossa, ficou muito bom. Na moral. Gostei. Ai, gente, como é que vocês estão? Eu espero que estejam bem, na verdade. Espero que sim. Sim, eu espero que sim, tipo... Nada a ver. Já começamos bem, né? Sim. Ótimo Shortcast já de começo. Eba. Ai, gente, espero que vocês estejam bem, porque eu tô bem. Você tá bem, amor? Não vai me apresentar? Gente, bom dia. Essa aqui é a Bianca, meu amor. Minha namorada. Mas ela já te conhece, linda. Não. Você apareceu da outra vez, naquele episódio lá. Mas agora eu tô participando efetivamente. É verdade. Agora ela tá realmente com uma participação especial. Não especial, na real, porque ela é a participante desse podcast. Ou seja, é um podcast... Eu não sou especial? Não, é especial. Você é especial. Tá se complicando. Que isso, gente? Ai, vai ser o começo e fim, né? Imagina, que horror. Ai, Nunca... por que falar isso? Ai, é brincadeira, gente. É brincadeirinha? Não gostei. Não gostou? Me perdoa? Perdoa. Ai, tá. Então, hoje eu que vou... Na verdade, a convidada de hoje é a Júlia. Tá eu bom. que vou fazer as coisas. É isso, pode falar. Hoje a gente vai contar a nossa história e como a gente começou a namorar. Que é uma história muito longa. Nossa, parece que a gente tá vindo do céu. Quem tá vendo o vídeo, parece que a gente tá vindo do céu. É, tipo, que tá muito branco. Tá muito branco. Tem Estourou, muita luz. tá estourado o fundo. Enfim, a gente teve que fazer em tópicos, porque a outra vez a gente foi gravar já, e daí deu tudo errado, e depois a gente descobriu que deu tudo certo. A gente só deveria ter gravado de novo o restante, na real. Que a gente começou a gravar, e daí caiu a internet. Aí depois a gente foi olhar, e daí a gente viu que não tinha salvo a gravação. Daí a gente ficou muito bravas. E daí, depois a gente descobriu que tava salvo sim a gravação. Ou seja, homofobia. Exatamente. Mais escrachada. Justo Só no que orgulho... até foi bom. No mês do orgulho lésbico, né? Eu queria estar comentando. Mas até foi bom, porque a gente falou muito e a gente desfocou muito da história. Sim. E aí, deu, 40 minutos, a gente tava na metade da história. E agora a gente fez até uns tópicos aqui. Não, e tá muito bom, tá? Eu vou lendo os tópicos depois pra vocês, porque assim, ó... Não, no início, quando for, a gente vai lendo, o início, entendeu? Isso, não é que a gente escreveu o que a gente ia falar, né? Só é tópicos pra gente não se perder. Exatamente. Porque, né, a gente sabe que podcast bom não é tão longo, né? Assim, olha, nossa, fiz uma crítica social. Que? Não, eu fiz uma crítica a podcasts. Gente, eu retiro do que eu disse, gosto tá? de podcast longo. Eu também gosto, mas eu sei que tem gente que não gosta. Então tá. Eu gosto de vamos podcast começar? longo. É por isso que eu faço podcast longo. Quem não escutar, perdeu, na real. É isso que eu tenho a dizer. Queria falar, antes da gente começar. Oi, gente. Seguinte. Queria novamente agradecer a todo mundo que tá escutando. E queria falar novamente pra vocês se inscreverem no YouTube. @Shurtei, gente. Vão lá. Enfim, se inscrever lá no canal, no nosso canal. E também, pra vocês irem lá no Spotify e também colocarem lá 5 estrelas no podcast, porque isso é muito bom. Para mim, né, que tem um podcast, eu gosto de ter essas métricas. Ai, que menina de marketing. Ai, ela faz métricas, estratégia. Uhum. Ai, nada a ver, mas por favor. Faz mesmo. É isso. Agora a gente pode começar a falar da nossa história, né, que muitas pessoas perguntaram, né? Muitas. É uma história bem longa. Bem então longa. Vamos começar logo, isso, vamos. Então vamos lá. Tudo começou no IFSC, onde eu fazia curso técnico junto com o ensino médio. E eu já tava no 3º ano. Eu não sou Papa Anjo. Eu já tava... A gente tem menos de um ano de Exatamente. diferença. Eu queria estar comentando, né? Vai que alguém pensa, né? Ai, vai todo mundo te julgar. Ai, sim. E daí... É que é crime, né? Ela nem era maior de idade. Não era. E daí... eu estudava lá e a Júlia começou a fazer faculdade de design lá também. Exatamente. Tipo, ela iniciou a faculdade e eu comecei o 3º. Só que lá são 4 anos. Então, na verdade, eu tava no 3º, mas ainda tinha mais um ano depois do 3º. Isso. E aí a gente jogava vôlei no time do IFSC. Eu nem tô falando, na real. Sei que tá falando. Mas a gente conheceu lá no IFSC e
Primeiramente, a gente não gostava uma da outra. É, na verdade, a gente... Ai, não ia uma A com a gente cara nem- da outra. a gente não foi uma com a cara da outra, porque a gente nem conversou. Foi, tipo, a primeira impressão, a gente não gostou uma da outra. É porque, vamos relembrar que a gente jogava na mesma posição. É. Nós duas Então, éramos era- centrais. a Então, gente quando eu era- entrei, ela jurou que eu era assim, né? Eu pensei que ela ia roubar minha titularidade e eu ia ficar de banco. E daí, o que aconteceu? Eu fui pra outra posição. Eu joguei também de central, mas eu joguei de ponta depois. Isso. Então, E aí, foi isso, tipo, à primeira vista, assim, eu não gost... Eu fiquei intimidada, eu acho. ela já começou a gostar de mim. Não, calma. E Brincadeira. daí... E daí foi isso. Mas daí... E ela não falava com ninguém, ela tava muito tímida, ela não conhecia ninguém e também... Ai, tem que ir lá olhar o bolo. Eu vou continuar falando, você vai lá ver o bolo. Tá, então você fala. Eu começo a... Não vai mentir. Não, eu nunca minto, eu nem sei mentir. Eu poderia falar um podcast inteiro sobre como eu não sei mentir. Você sabe, né? O nosso podcast aqui não tem cortes, não tem essas coisas. Que eu tenho muita preguiça de editar. E 2, que eu acho que fica muito melhor e tal. Muito mais... sei lá, gente. Ela foi olhar o bolo porque a gente é forte. Na verdade, é ela que está fazendo o bolo vegano. Muito chique. Bolo de cenoura vegano. Bem legal. E daí ela tá lá olhando. Mas vou continuar falando. Lá no IFSC, quando a gente se conheceu... Vamos falar, né? Que eu, na verdade, não sou de Floripa, né? Ela é de Floripa. Eu vim pra cidade e eu não conheci ninguém, né? Então, eu entrei lá na faculdade e eu não conheci ninguém. Eu era muito tímida. Daí eu entrei pro time de vôlei, porque eu jogava na minha cidade. E daí eu fui pra lá e, enfim, fiquei morrendo de vergonha, né? Acontece. Então, eu não falava com ninguém. Esse é o resumo da ópera. E daí ela não gostava muito de mim. E eu também não gostava muito dela, porque a gente não se conversava. Enfim, daí depois disso, depois de um tempo a gente começou a conversar um pouco mais. Pronto, vou. Que delícia. Tava quase falando de Guarapari. Já tá em Guarapari? Uai, falei do vôlei. Tá certo. E o que você tá falando de Guarapari? Eu tava falando que a gente começou a se falar um pouco mais, assim, a conversar um pouco mais, comecei Sim. a interagir mais com as pessoas. Não, eu acho que assim, antes a gente já conversava e eu já tinha quebrado aquela coisa de, não gosto dela. Não, eu gostava já de você, te achava legal. Chega mais perto, mano. Te achava legal, mas não era uma amizade, sabe? E daí em Guarapari a gente ficou amigas. Isso, que a gente foi jogar juntas lá no Nacional, lá que teve, de vôlei, e daí a gente começou a se aproximar muito. E ela começou a dar em cima de mim. Sim, eu E eu achava a tava em Júlia... outro momento. Eu achava a Júlia bem bonita. E aí, gostava muito dela. Tipo, ela era muito legal. A gente tava uma amizade muito massa. E eu dava em cima dela naquela esperança... Não esperança, mas tipo assim... Aquela Ela jurou. coisa de amigas, entendeu? Tipo, Nossa, tá muito estourado amigas aqui que atrás. se beijam. Acho que dá pra fechar. Mas a gente não vai dar pra ver, gente. Vai Aí, ó. Tá, já deu. Não, aqui, ó. Só pra deixar um pouco menos de luz. Vai ficar escuro, linda. Não fica. Olha como não tá escuro. Tipo, amigas que se beijam. E aí... Mas ela não me dava nada, assim. Nada mesmo. Ela desconversava. Mas é que eu tava vivendo uma outra época da minha Sim. vida e eu estava sofrendo por mulher. Esse é o Isso. resumo da ópera. E, enfim, a gente começou a conversar muito, eu tô tentando acelerar, porque senão a gente entra em cada tópico e daí a gente destrincha tudo. A gente não pode fazer faz isso. muita detalhação. Muito, demais, não dá. Então, depois de Guarapari, ela começou a falar muito sobre mim. O que aconteceu? Na volta, eu tava muito amiga dela e tal, né? Já tava, assim, adorando ela. E aí, no carro, um dia, assim, com a minha irmã, ela perguntou a ideia como é que foi a viagem. E deu, em vez de falar... Eu percebi que em vez de eu estar falando da viagem, de como foi a viagem, eu falava, tipo, da Júlia. Tipo, que a Júlia, a gente ficou muito amiga e ficava falando dela. E não das experiências da viagem, sabe? Também, mas sempre, tipo, dela. Junto, entendeu? E aí, depois a minha irmã saiu do carro, que ela foi fazer umas coisas, eu fiquei no carro. E daí eu comecei a pensar, cara, por que eu tô falando tanto dela, sabe? Tipo, tá estranho isso. E daí eu acho que eu tô apaixonada. E ela tava apaixonada. Sim. Enfim. Isso foi 2019. A gente não falou, né? Quando que foi? Foi 2019. Enfim, a gente se conheceu em 2019. Ela começou a gostar de mim e etc. Mas assim, como a Júlia nunca me dava moral, eu sabia que aquilo não ia
ir pra lugar nenhum e também eu não queria relacionamento. Tipo, eu tava numa época... Se eu tinha... descobrindo, né, eu tinha amor? 16 para 17 anos. tinha Eu nem 17. tava pensando nisso. Tipo, questão de relacionamento, sabe? Sim. Era totalmente uma coisa platônica e eu nem queria que deixasse de ser platônica. Eu só queria manter a amizade e se rolasse alguma coisa de, tipo, numa festa. Daí tudo bem, mas eu não tava querendo nada a mais, assim, sabe? Ela tá falando muito, né? Que ela não tava querendo nada mais. Mas Pra vocês verem que ela tá querendo construir na cabeça dela que ela não queria nada mais. É. Não, mas é que eu não tava no momento e não ia dar certo se fosse naquele Não, eu momento, também acho sabe? que não. Então, Vamos passar de é página, isso. vai. Vamos Aí passar. veio a pandemia. Antes disso a gente se viu no carnaval. Ela me tirou de uma fria. Ah, E ela, na isso. verdade, veio até mim porque ela queria ficar comigo. Sim. Enfim, eu só queria falar essa parte. E daí ela me deu um fora e eu comecei a dar em cima de todas as amigas dela. É verdade. E eu também não consegui ficar com nenhuma amiga dela. Mas pra vocês verem como assim, Eu não tava pensando eu não mesmo. tava pensando nem em relacionamento nem nada, porque senão eu não teria dado em cima de todas as amigas dela, sabe? Mas aí depois a gente saiu de lá juntas. Sim, a gente foi embora juntas. É, a gente exatamente. Foi embora juntas. É. E daí daí estourou começou a pandemia. Isso. Daí a gente se aproximou muito. A gente virou muito amigas. A gente falava toda hora. A gente respondia sempre as stories uma da outra, via todos os stories uma da outra. Tanto que a gente se aproximou. A gente se identificou muito porque as duas A gente realmente se cuidou muito. a gente ficou bem doida. A gente não da saía de cabeça. casa, a gente, tipo, ia no mercado com 30 máscaras no rosto e limpava todas as coisas 30 mil vezes. Porque a gente tinha A gente muito ficou medo, muito né? paranoica. E a gente tava certa, né? Tipo, Isso, amor. tinham muitas Habla. pessoas morrendo Uhum. e eu acho que era o momento de ficar em casa. Isso, E fala a gente- mesmo. E mesmo habla, assim, amor. a gente deu tudo pra gente se distanciar, assim, porque a gente só se via no vôlei. Tipo, a Júlia era da graduação, eu era do curso técnico do ensino Mas ela médio. falou, ela contou uma coisa pra mim que eu acho legal de falar. Que ela falava que sempre andava pelo IFSC pensando, ai meu Deus, eu quero encontrar a Júlia, Sim, tomara que eu encontre a eu Júlia. ficava muito feliz quando eu encontrava com ela, tipo, na lanchonete, assim, mas a gente não se encontrava muito. Não. Porque era blocos diferentes. Turmas diferentes, né? E vai lá olhar o bolo junto. Acho que já tá quase pronto. Então vai lá olhar o bolo novamente. Então, continuar falando da pandemia. Tá. Então, gente, durante a pandemia a gente se aproximou muito mesmo. Nossa senhora, quebra. Fechou com força, né? A porta, tudo bem. Daí durante a pandemia, como eu falei, né? Tá. Ai, gente, eu perco a noção, cara. Ai, enfim, a gente se aproximou muito. Tanto que ela fez uma festinha de 18 anos, enfim, era pandemia, né? Então ela fez online. E daí eu lembro que a gente fez no Google Meet, alguma coisa assim, ou no Zoom. E depois a gente foi pra uma live dela, comemorando o mesmo aniversário dela. E daí ficou, tipo, ela e a irmã dela ali conversando e tal, enfim. Então, o porquê é bom falar sobre a irmã da Bianca? Porque esse é um ponto, porque eu virei amiga da Bianca e virei amiga da Camila, que é a irmã da Bianca. Enfim, que é um ponto importante pros próximos tópicos que a gente vai comentar. Depois da pandemia, na verdade, depois da pandemia, vírgula, quando eu voltei para Florianópolis, porque eu não tava mais em Floripa, eu tinha voltado lá para Toledo. E daí, quando eu voltei para Floripa, ano passado, no começo do ano, a gente combinou de ir no show da Luísa Sonza. Cancelada, mas tudo bem. A gente combinou de ir no show da Luísa Sonza. Comecei a falar do show. Já tirei o bolo. A mãe disse pra gente não demorar muito, porque daqui a pouco eles vão chegar e a gente tem que fazer a cobertura. Vamos rápido, então, amor. E daí a gente foi no show da Luísa Sonza, né? Isso, a gente foi juntas pro show da Luísa Sonza e a gente não se via há muito tempo. Daí eu lembro perfeitamente, isso ela não lembra, porque quando a gente gravou eu falei isso pra ela não lembra mesmo. Que foi todo super dramático, assim. Eu cheguei lá na casa da irmã dela e daí eu fui correndo dar um abraço nela, mas ela não lembra disso. Não. Porque eu tava com muita saudade mesmo. Linda. Daí quando a gente foi pro show da Luísa Sonza, ela falou que ela tava na cabeça dela, tipo, olha, eu não vou dar em cima dela. Não vou dar em cima dela. Não quero que isso aconteça, eu vou ficar na boa, porque claramente ela não quer nada comigo e eu tenho que superar isso. Supera, sabe? Supera. E aí eu fui com essa intenção e eu realmente cumpri como eu prometi. Exatamente. Mesmo a gente dançando juntas,
funk, vendo a Luísa Sonza. Uhum. E depois que eu fiquei... Ai, gente, já tinha ansiedade antes, né? Daí eu fiquei meio nervosa lá no meio dessa multidão toda. E daí a gente foi pra um canto. Olha isso. Foi pra um canto. Daí ela ficou deitada e eu fiquei deitada nela. É, tipo, sentada no chão. É, assim. isso. E daí eu juro que eu pensei, nossa, se... Tipo, se eu gostasse, sabe? Ou se eu não... Enfim, não sei. Meio que, se a gente estivesse junto, ia ser legal. Eu pensei isso. Porque foi um momento muito, muito gostoso. E aí, depois, a Júlia começou a dar em cima... Tipo, não dar em cima, mas... Eu dava em cima dela. Não. O que aconteceu foi... A Júlia postou uma foto nos Melhores Amigos Isso. que tava muito provocativa. Não, amor, a gente não tá nessa parte ainda. Porque a gente Claro foi no que Selva sim. depois. Ah, é? Aham. Então Olha esquece. isso. Eu pulei um tópico, Muito gente. provocativo. Olha como que você tá falando no podcast. Ai, Eu menti? não. Então. Ah. Enfim, então esquece isso. Antes disso, a gente foi no Selva um dia. Porque foi o seguinte, eu queria muito ir num lugar. Isso. E daí eu postei no meu Instagram. E daí ela respondeu, quero ir também. Mandei mensagem pra ela, falei, então vamos, chama a tua irmã pra ir também. Porque ela não queria de jeito nenhum ficar sozinha comigo. Tipo, só nós duas. Por quê? Me digam por quê. Por que duas amigas não podem sair só elas juntas? Ela já gostava de mim, ela não sabia. Talvez. Daí, enfim, ela levou também a amiga dela, a Nicole. Eu fiquei é meio importante brava, falar. assim, mas daí eu fiquei, tá, já que a Camila vai, né, que é minha irmã, eu vou convidar a Nicole também. Que eu achei que a Nicole e a Julia iam se dar bem, assim. Mas foi muito legal, né? Foi. Foi muito engraçado. E foi muito legal mesmo. Depois do Selva, eu fui... Enfim, a gente continuou conversando e tal. Mas não lembro muito bem como é que foi nesse meio tempo, etc. A gente Não, lá no normal. Selva ela deu muito em cima de mim. Dei. E daí a irmã dela falou assim... você não tá vendo que ela não quer? Ela Aham. literalmente falou assim. E foi muito Constrangedor. constrangedor. É. Realmente, E foda. daí nisso a Júlia postou essa foto no Eu não Stories. estava em Floripa, tá? Aí a gente não se viu mais, né, pessoalmente, assim. Uhum. Cada uma seguiu sua vida, mas no mesmo estilo pandemia, a gente via todos os stories uma da outra, falava muito pelo Instagram. E aí, a Júlia postou um stories lá, bem provocativo, como eu disse. E aí eu fiquei, caraca. E eu, tipo assim, eu sou obrigada a responder, né? E ela respondeu na moeda. E eu respondi, eu nem sei o que eu respondi, Também não. mas foi, tipo, dando em cima, assim. E daí eu dei em cima E dela daí de ela volta. respondeu, tipo, correspondeu, né? E daí eu fiquei, é agora que eu vou namorar com essa garota. Daí, tipo assim, eu achei que eu tinha esperado, mas eu tinha esperado porra nenhuma, né? Daí eu comecei a dar em cima dela. Uhum. E daí eu lembro que nessa noite eu tava na casa do meu avô. Eu tava lá em Minas. Eu tava lá, daí eu fiquei deitada e eu fiquei, cara, imagina se eu namorasse ela. Ia ser legal, mas eu ficava, eu acho que eu não quero. Não sei. E daí eu até falei com a minha psicóloga no outro Meu dia. Deus. Foi assim, cara, isso e aquilo. Eu falei, tipo, olha, eu tô com muita vergonha de falar, tá? E foi bem assim. Então ela falou, mas por quê? Por que não daria certo, assim? Eu falei, não sei, não quero pensar nisso agora. Não gosto. Enfim. Olha só como ela já gostava de mim, ela não sabia, gente. Eu acho tão lindo. Oh. Tá, e aí... Passadas enfim, daí a gente combinou de sair. Antes do começar Não, começar antes a sair, disso, ela dava... Calma, eu tenho que falar essa parte. Ela tava dando em cima de mim, assim, tipo, a gente flertava por mensagem. E aí... E aí... Teve um dia que eu saí, que daí eu bebi e tal, com a Nicole também. Que a Nicole já conhecia a Júlia. E eu toda hora falava da Júlia pra elas. Porque como a Júlia tava me correspondendo, eu ficava tipo, gente, será que eu tô maluca? Será que ela só tá, tipo, de amizade falando dessas coisas? Só que, tipo, ela tava dando em cima de mim ainda. Tava muito assim. E aí, no bunker, né, que eu fui com elas... eu tava falando com a Júlia e a Júlia ficou tipo, toma uma aguinha. Deu, vem trazer água pra mim, vem eu aqui. acho que te chamei de, tipo, de esposa, alguma coisa assim. O que a minha mulher tá fazendo sozinha? Isso. Tipo, numa festa. Só que eu quero falar uma coisa, porque às vezes eu mandava isso, e daí eu ficava, meu Deus, eu acho que eu fui demais. E daí às vezes eu parava de responder.
Eu ficava tipo, ai, melhor eu parar de responder. Era bem assim. Daí, o que Doida. acontece? Que a Nicole, Aí, ela daí eu mandou mostrei um pra áudio Nicole e ela mandou um áudio pra Júlia do meu celular. falando que... Falando, tipo, Júlia, eu sou muito por vocês. Fica com a Bianca, ela é apaixonada por você. Nananã. E eu escutando assim, Eu tô ó. torcendo. Não, eu não tô nem do lado da Bianca e nem do seu lado. Eu tô do lado das duas. Ela falava umas coisas assim. Era muito bom. E foi E muito daí eu engraçado. acho que eu nem respondi direito a Nicole. Eu fiquei com muita vergonha, na Eu real. acho que você só mandou, tipo, kkk. É, e foi tal. bem assim. Foi bem assim. E aí. Porque Daí assim, tá. ó, eu tinha medo, gente. Tá. Era Daí eu isso. falei pra ela pra gente sair quando ela voltasse de lá de Minas, né? E daí ela me falou, tipo, eu volto quarta. Então a gente sai na sexta. Tipo, ela que falou, né? Daí eu, caralho, ela tá muito afim. Ela me chamou, tipo, não foi eu que falei. Ela que falou, eu chego quarta e sexta a gente vai sair. Eu, porra, é sexta-feira então. Aí, beleza, ela chegou. E daí quando ela chegou, ela já não tava mais me respondendo. Tipo, não tava. Que eu lembro que quando eu cheguei em Floripa, na verdade eu tava em São Paulo, que eu tava voltando de avião. A gente tava conversando, e daí eu lembro que a gente conversava o tempo inteiro. Ela ficava tipo, eu falava pra você, eu tô chegando, eu tô em X momento. Daí, quando eu falei que eu cheguei em Floripa, você falou, então a gente tá respirando o mesmo ar. Verdade, eu falei isso mesmo. Ai. Mas, gente, era de zoeira, a gente era amiga. É. Não. Não, é porque, tipo, se fosse uma pessoa que eu não tenho tanta Eu intimidade, esperto, que eu tô, tipo, flertando e tal, ia ser super estranho. Mas como a gente era muito amiga, Então, tipo, não era tinha uma muito piada, isso. sabe? Era Não real tinha- pra ser uma piada. Daí o que acontece? Quando tava chegando o momento de Na sexta-feira, sexta-feira. alguns amigos meus me falaram que ia ter bar dos calouros. Daí ela me largou e foi pro E bar daí, dos calouros. e daí o que acontece? Que ela falou assim, eu acho que eu falei assim pra você, eu acho que até você podia vir, Não, mas, pra começo de conversa. mas eu acho que você ia ficar muito Não. deslocada. Não, Mas pra assim, eu tava começo sendo de bem filha da conversa, puta. eu disse que eu queria que a gente saísse à tarde, tipo, tomar um café. E daí ela falou que não, que preferia à noite. E daí eu falei... Gente, isso não tem a minha cara agora. E daí eu falei, caraca, que bosta, porque eu não queria sair à noite, eu queria sair pra gente conversar, eu não queria sair pra gente, sei lá, não conversar. Porque ninguém fica conversando à noite. E aí eu falei, tá, mas como eu gosto dessa garota, eu vou aceitar essa proposta de sair à noite. Daí foi a pior coisa que eu fiz. Eu devia ter dito que era só se fosse à tarde. É verdade, né? E daí ela pegou e depois ela falou, então a gente sai à noite. E daí ela, mas eu não sei se vai ser legal a gente sair, porque a gente vai. Tipo, ela meio que Eu não tava falou à querendo. noite, porque ela já ia sair à noite, não pra gente sair junta, porque ela já tinha esse bar aí à noite. E aí depois que ela me avisou que, tipo, era um bar com outras pessoas, que estariam outros amigos dela. É. E daí ela falou, tipo, não sei, acho que talvez você fique meio deslocada, porque você não conhece a galera e tal. E eu tava meio, tipo, a gente ia ficar meio casal. Eu falei exatamente isso pra minha amiga. Eu falei, eu acho que a gente vai ficar meio casal. E eu não sei se eu quero isso. Gente, mas você tava realmente achando que ia... Sim. Eu pensei que você ia me traçar, menina. E daí nossa, eu fiquei muito mal, eu fiquei muito triste. Daí eu falei, então tá bom, então eu não vou. Tipo, porque eu já não tava querendo ir à noite, sabe? Aí realmente Gente, pra eu guerreira, não ir. né? É pra eu não ir. Daí eu peguei e falei, não, então eu não vou. Daí depois a Júlia, acho que ela ficou se sentindo mal, porque ela até falou, então... na real que eu não sei se eu quero ir. Daí eu falei, não, agora você vai, porque você cancelou comigo pra ir, me trocou por eles, agora... E ela me mandou uma indireta no Twitter. Agora você vai. Eu não lembro Mandou? disso. Mandou sim. E você falou uma coisa meio... que eu não gosto quando as pessoas mudam alguma coisa, tipo, um compromisso em cima da hora, alguma coisa assim. Eu não gosto mesmo. E daí ela ficou muito triste mesmo. E eu fiquei chorei me sentindo nesse muito dia. mal. Eu lembro. Daí eu fiquei muito triste. E aí, acho que a gente meio que se... Deu uma... assim, parou de dar em cima dessa e palhaçada. tal. E aí, veio a parada LGBT. Em setembro. Isso, em setembro do ano passado, né? E a gente Né? Não chegou agora. Né? acabou ficando, né? O que acontece? Lá na parada, A você Júlia imagina... me viu. Deixa eu falar, porque assim, ó, a parada LGBT tem muita gente. Absolutamente muita gente. O que acontece?
Quando eu cheguei lá, eu fui direto lá pra uns amigos meus e tal. Tipo, uma outra Tipo assim, a vibe. gente sabia que as duas iam na parada. Isso, mas Mas era eu ia muito com as difícil. minhas amigas e ela ia com os amigos dela. E, tipo, a gente não tava indo na intenção de se encontrar. Isso. Só, Tipo, imagina. eu tava tentando achar ela lá. Tipo, eu tava procurando, meio que olhando. Mas, realmente, tinha muita gente. Tipo assim, não vai ter como, sabe? É, não tinha como. Eu fiquei, cara, a gente não vai se encontrar e tal. Ela queria me encontrar e eu não queria. Porque eu fiquei, puta que pariu, cara. Se a gente se encontrar, a gente vai ter que conversar. E daí, teve um momento lá que a gente se viu. Não, você me Eu viu e vi veio falar ela, comigo. eu vi ela e eu fiquei, cara, eu vou ter que ir lá dar oi. Daí eu fui lá dar oi. Ela Falei, foi oi, porque ela amiga. quis, tá, gente? Eu nem tinha visto Eu ela. falei, oi, amiga, tudo bem? Oi. Daí ela disse, oi. Daí você já olhava com um jeito, né? Você já olhava, tipo, olhando assim. E daí a gente. E deu, daí ai, ela vou ter veio. que voltar, Oi, vou ela ter que veio toda voltar. alegrinha. Oi, Bianca. Deu, nossa, ela tá querendo. Aí tá, daí eu falei. Daí a gente, oi, conversou um pouquinho dela. Eu tenho que voltar lá com os meus amigos. Porque senão eu vou me perder deles. Daí, então tá bom, vamos tirar uma foto, porque depois a gente não vai conseguir se encontrar de novo. Daí a gente tirou uma foto e daí eu falei, formaria um casal bonito. Bem assim pra ela. E ela ficou tipo, Deu tchau. E eu nem queria tirar foto, na real. Eu já tava indo, tchau. Daí você me chamou pra tirar foto. Sim, e aí. Daí depois, né, bem noite, assim. E eu ainda te vi, tá? Eu te vi de longe. Eu vi ela 3 vezes, o tanto de gente que tinha lá, tá, gente? Eu vi ela de novo. E olha só a coincidência. Eu estava com um grupo de amigos, eu tinha saído pra comprar uma água ou alguma coisa do tipo. Eu voltei pro meu grupo de amigos e tava ela conversando com um menino que era amigo de alguém que tava no grupo. E daí eu falei, não é possível. Gente. Daí eu fui. Você não lembrava disso, né? Eu nem sei. E daí aí eu cheguei. Você tava. Eu tava. Na Tava primeira vez bêbada. que a gente se viu, eu nem tinha bebido quase nada. Mas lá Mas você já tava depois eu já bêbada. tava. E eu não bebo, né, gente? Tem isso, eu não bebo. Daí chegamos lá, eu vi ela lá, fui lá dar oi. E daí ela já me puxou pro canto, assim, pra gente conversar e tal. Daí ela começou, tipo, ai, não sei o quê. E eu vou falando e vou chegando perto. Ela é sabe? toda. Oi, gente, é chegando por isso que eu não queria perto. sair só com ela, porque eu sei como é que ela é o jeito dela. Eu sabia que eu ia me render em 2 segundos. Não foi em 2 segundos, foi mais tempo, porque eu ficava falando. Ela foi muito difícil. Eu falava Ela assim, falava, eu não quero terminar, eu não quero estragar nossa amizade. Não sei o quê. E ela, não vai estragar nada, não sei o quê. E fazia carinho nela. Daí a gente se beijou. E daí, depois que a gente se beijou... Segundo meus amigos, eu tava escalando ela, porque ela é mais alta que eu. A gente se beijou e daí eu me declarei, eu perdi totalmente as estribeiras. Não, ela perdeu toda a dignidade, porque ela começou, a gente se beijou dela. Eu sou apaixonada por você. Eu sempre fui apaixonada por você. Primeira vez que a gente ficou. Foi a coisa mais sapatão que eu já escutei na minha vida. Eu me declarei. Daí eu falava assim, ai, a Camila, quando a gente fala pra Camila, ela vai dar muita risada, ou ela vai gostar, alguma coisa assim. E daí a Bianca, nossa, a Camila quer muito que a gente namore. Nossa. E eu assim, ó. Eu não conseguia falar nada. É verdade, minha irmã sempre quis que a gente namorasse. E ela jurava que a gente tinha alguma coisa, né? Ela achava, mas eu sempre falei que nunca tinha dado nada. É. E aí, meu pai rindo, será que vai dar pra ouvir? Quero morrer. Tá, e daí... Que foi? Agora eu fiquei com vergonha. Ai, que louco. Aquela, isso vai pra internet. E eu com vergonha. Tá, e aí, depois da parada, a Júlia disse pra mim Eu não queria nem dar tchau pra ela, tá? Na assim? parada. Não queria? Como Não. assim? Quando Você queria tava ficar indo- comigo? Não, eu não queria dar tchau pra você. Então, era que você tava indo embora. É porque E daí eu na hora fiquei, que eu tava tipo, indo embora, eu vi ela. E daí eu falei, Você foi até a eu já minha tô indo dar tchau. embora. E daí eu fui até ela dar tchau e dei um beijo nela. E ela mandou uma mensagem pra mim assim, eu sou apaixonada por você. E quando eu cheguei em casa, eu falei, me avisa quando você estiver em Chegar, casa. Não, E- antes disso, tá? Antes disso, durante ali a parada, você mandou mensagem falando que você era apaixonado por mim. Sim, eu tava E eu assim, me ó, declarando. e eu total. chorei pros meus amigos, a gente sentou numa roda. Meu Deus. E daí eu comecei a chorar muito, porque eu ficava, eu não sei. E daí eu pedi colo pra minha amiga Letícia, um beijo, amiga. Porque eu tava muito confusa, gente. Eu tava me sentindo muito... Ai, gente, é muito difícil pra mim me entregar pro amor. Daí eu mandei mensagem pra ela e ela não tava me respondendo. Ela não me respondeu mesmo, assim. E daí eu só postei a foto que a gente tirou, eu postei, e daí ela repostou. E eu lembro que eu falei pras minhas amigas, a Júlia tá muito estranha, ela não gostou, porque ela não tá me respondendo. E daí elas, mas você não postou uma foto e ela repostou?
Daí eu, sim, gente, mas eu conheço a Júlia. Ela não é assim. Tipo, ela não... Não, Sabe? eu não sou de não falar nada. E daí eu fiquei, tem alguma coisa estranha. E daí eu mandei você mandou uma mensagem. mensagem. Isso foi no domingo, tá? Eu mandei mensagem pra ela na terça. A gente não conversou na segunda-feira. Eu não mandei mensagem na segunda-feira. Ou eu mandei? Ai, não sei, amor, não sei. Ai, não lembro se foi na segunda ou se foi na terça. Mas daí eu mandei um áudio pra ela falando, olha, eu não quero que você ache que eu sou filha da puta. Porque eu não sou filha da puta. E daí eu comecei a falar pra ela que eu gostei da gente ter ficado, mas eu não sabia muito o que falar, pedindo meio que um tempo Pra pensar. pra eu pensar. E daí, No mesmo gente, dia. Calma. Daí não no vai rir outro de mim, dia. Não, daí no outro dia ela mandou. Ela falou assim: não, tudo bem no teu tempo. No outro dia ela mandou mensagem falando: ó, só pra eu saber quanto que é esse tempo. Aham. É porque, gente, eu também sou ansiosa, não é só ela que é ansiosa. É. Aí ela pediu um tempo. Daí eu, tá, um tempo pra mim pode ser alguns minutos, algumas horas, alguns dias. Nunca mais a menina falar comigo. Eu queria uma resposta. Aí eu fui na daí minha não- terapia e daí eu chorei horrores lá. E eu fui na minha terapia também no outro dia. A gente fez terapia no mesmo E dia. eu chorei horrores lá pra minha psicóloga, que eu tava muito aflita, tipo, de não saber a resposta. Porque, tipo, basicamente ela não me falou nem que sim, nem que não. Tipo, nem que não queria mais ficar comigo, nem que que queria continuar ficando. Ela só, tipo, precisa de um tempo pra pensar. E eu não posso ficar, né, esperando uma resposta. É verdade. Tipo, eu tenho que seguir a minha vida, ou eu vou seguir, tipo, triste, ou eu vou seguir feliz. Eu tenho que saber logo. E aí, literalmente, eu saí da psicóloga, atravessei a rua e mandei um áudio pra ela. E eu ia fazer exatamente isso depois. Daí Eu acho que eu até falei, olha, eu ia até te mandar mensagem. Eu tava Aham. chegando em casa Você da- falou mesmo. E daí eu perguntei, psicóloga. né, quanto tempo ia demorar, e daí ela já me deu uma resposta ali na hora, Eu falei assim. que disse que não queria mais, né. Eu falei que eu não sentia a mesma coisa por ela. Não, eu acho que foi no dia seguinte que você falou. Que não sentia a mesma coisa. Que eu não sentia a mesma coisa. que- Mas eu não falei que eu não queria ficar de novo. Eu falei Daí ela que. falou, eu gostei de ficar com você, mas eu acho que eu não tô na mesma, tipo, intensidade. Isso, E eu ficaria com você de novo, mas, tipo, com uma amizade colorida, assim. isso, foi uma coisa. E daí eu peguei e falei, não, a gente não vai ficar de novo, não quero. Se for assim, eu não quero. Eu E lembro que você acho falou assim, eu já imaginei que poderia ser essa resposta. eu já imaginei essa resposta. E daí você falou alguma coisa que não ficou triste. É óbvio, eu não ia falar que eu fiquei triste, mas eu fiquei. E daí eu falei que tava tudo bem, a gente podia continuar na amizade, mas que eu não ia ficar mais com ela porque eu não ia gostar, sabe? Tipo, disso. E tá dessa situação. certa. E eu até falei pra você que você tava certa disso. Porque já fizeram isso comigo e eu não gostei. Então ela foi muito certa. E E a aí- gente sempre conversou muito sincera. A gente sempre foi muito sincera uma com a outra. Então Sim. não teve jogo, né? Nenhum. Não, durante toda a relação. Não teve. Foi só difícil de eu me entregar 100%. Eu acho que foi uma confusão De sentimento. da gente mesmo, de foi não uma coisa meio entender. assim, Mas não que uma tava, tipo, brincando com a outra. assim. não. Eu até falei pra ela, tipo, olha, eu não posso, eu não quero falar pra você uma coisa e não ser isso. Uhum. Porque E eu não daí- queria machucar ela. Era o meu grande medo. E aí ficou aquele climão, mas a gente eu continuou já na amizade. Isso, assim. isso foi em setembro. Em outubro era meu aniversário. Ai, E já fazia tempo que a Júlia tinha me convidado pro aniversário dela. Tipo, E eu fui ela não uma das podia primeiras desconvidar. pessoas que ela convidou. E daí até me perguntaram, você vai convidar mesmo ela? Eu falei, sim, cara, ela é minha amiga e eu convidei ela há muito tempo. Eu não vou desconvidar ela. Seria desconvidar realmente. Ia ser meio esquisito. Daí eu não ia gostar, daí eu ia cortar até a amizade, eu Eu acho. também imagino. Eu não queria isso. E daí quando ela chegou lá na festa foi muito esquisito. Foi. Mas Daí- a gente fingiu que não tava esquisito. Não, pra mim foi... Eu achei que ia ser mais esquisito. É verdade, é verdade. Daí eu dei meu presente pra ela, eu te dei uma vela, né? Chega mais perto, linda. Eu dei uma vela e um caderninho pra ela fazer os desenhos dela. E ela escreveu um textinho pra mim. Escrevi. E aí eu ia escrever te amo no final. Tipo, de amizade, né, gente? Mas aí eu pensei, não, ela vai achar que eu tô muito emocionada mandando um te amo. E daí eu botei você, está no meu coração. Ai, bem mais gay do que eu te amo. Daí depois disso a gente voltou a se falar bastante. Depois a gente ficou bem amigas. E sobrou muito bolo do seu aniversário. Muito. E aí no dia seguinte... Primeiro tem outra coisa também, que eu tava vizinha da Júlia. Porque estavam reformando a nossa casa. E eu tava ficando na casa da minha irmã. E a minha irmã é vizinha da Júlia. Tipo assim... Praticamente, né? Dá Muito pra ir a perto. pé. Tipo, são, sei lá, menos de 10 minutos a pé uma da casa da outra. E aí,
no dia seguinte do teu aniversário, você falou, nossa, que sobrou muito bolo, que o bolo era muito grande. Daí eu falei, cara, eu amei esse bolo, eu quero um pedaço desse bolo. E daí ela foi lá no outro dia, lá em casa. Daí eu fui lá pegar o pedaço do bolo pra comer. E aí a gente Pra ficou você, nisso do pros seus pais. bolo, Isso. né? E daí o bolo virou Que uma pauta, gente. Sim, e daí que eu tinha que devolver o pote dela. E daí a gente ficava meio que assim, a gente tem que fazer alguma coisa. Daí você me chamou Aí eu chamei pra um café na casa da minha irmã. no dia que teve a festa Fantasiark. Foi no dia 2 de Isso. novembro, eu acho. No dia da festa. E daí. Foi? Não lembro. E daí. E a Júlia não ia na festa, porque eu lembro que no aniversário dela tava todo mundo falando da festa. E a Júlia era a única que não ia. E aí meu amigo comprou pra eu ir. Isso. E aí. Um beijo, Thiago. Sem você, eu acho que eu não teria nunca começado a namorar a Bianca. Beijo. Foi o Thiago que comprou? Foi. Ah, eu adoro ele. Tá, e aí a gente foi pra lá, né, tomar o café. Eu fiz um empadão de Palmito. brócolis. Não, de Não, brócolis. é, Eu porque ela me perguntei. chamou pra comer pra Empadão tomar de um palmito. café. Daí eu não tomo café e ela ia fazer empadão de palmito. Eu não como palmito. Ela não gosta de palmito. E dela, isso virou um tópico também. O bolo e o palmito, porque eu não gosto de palmito. E daí eu fiz de brócolis. Não ficou tão gostoso. O de palmito, Mas olha. ficou gostoso. Não, o de palmito Eu não gosto de esmurrando ali o de. Você nunca comeu palmito? Daí depois, continua falando. Daí depois disso, a gente foi pra festa. Na verdade, a gente não foi junto, né? Eu fui pra festa sozinha, aí com meus amigos pra ficar lá. E ela foi com a irmã dela e os amigos dela. Uhum. Daí, beleza. Na festa, eu fui de correspondente da Choquei. Até tem o episódio aqui que eu É verdade. contando da história. E daí eu tava lá, eu tava com meus amigos, e de repente todo mundo foi pegar a bebida, e eu não bebo, e eu fiquei lá sozinha praticamente, e daí eu, tipo, me perdi da galera, e daí eu encontrei ela e as amigas dela. E daí eu comecei a ficar com elas. Fiquei lá com elas o resto da festa. A gente ficou juntas. Não ficou de se beijar. Não né? ficou de A se gente beijar. só ficou isso. juntas. Só ficou juntas na festa. Como amigas. E foi muito bom. Foi isso. Foi daí bem foi legal. muito engraçado, né? Até o momento que eu beijei a gatinha comunista. Tinha uma menina que deu em cima da Júlia e elas... Ela pediu uma exclusiva. Elas literalmente começaram a se pegar na minha frente. E daí eu falei, cara, eu não sou obrigada a isso. Daí eu falei, Nicole, inclusive, eu falei, amiga, vamos sair daqui e tal. Daí a gente foi pra outro canto, assim, pra outro lugar. Porque eram 2 palcos. Eu fui bem filha da puta. Daí eu fui pra outro palco e daí eu fiquei, tipo, é isso. Porque eu tava com uma esperança, assim, por a gente ter se encontrado na festa. E daí eu fiquei, cara, se a pessoa beija a outra na sua frente, ela tá querendo passar um recado. Não, mas eu E juro daí que eu eu não fiquei- pensei em nada. E daí eu Foi, fiquei, tipo, ela tá querendo passar um recado, tipo, não vai rolar. E eu não pensei isso. Foi bem E daí foi isso. E daí depois a gente se encontrou de novo. Você queria ir embora, né? Eu queria ir embora. E daí eu tenho que contar. Calma. Conta. Daí a gente continuou ali na festa e eu senti que eu tinha feito merda. Eu senti muito, assim. Que eu fiquei, caralho, eu não acredito que eu fiquei com essa menina na frente da Bianca. Eu fiquei meio assim, caralho, eu fui muito idiota. E daí eu comecei a ficar meio mal. E eu já tava com vontade de ir embora. Assim, tava tipo, cara, eu acho que já deu pra mim a festa. Chega pra mim, eu acho que eu não... Sabe, eu comecei a me sentir muito mal, tá? De estar lá, de ter feito o que eu tinha feito. E daí eu falei assim pro pessoal, eu falei, eu acho que eu quero ir embora. E daí meio que todo mundo falou, tipo, pra eu continuar, né? Uma coisa assim. E eu falava, não. E a Nicole não queria que você fosse embora Não também. queria que eu fosse embora. E daí você pegou na minha mão e falou, vamos. Tipo, vamos não. Tipo, eu vou com você até lá fora. Eu falei, você quer ir embora? Daí ela falou, eu quero. Deu, então a gente vai. Então tá, vou te levar até a porta. Daí ela pegou na minha mão, assim. E daí eu juro por Deus que eu me apaixonei. Foi naquele momento. Foi, porque ela me tirou dos momentos mais... Daí a gente foi Eu lá não gosto. pra saída, só que eu não saí com ela, porque senão eu não ia Isso, poder senão voltar, voltar. né? E daí ela foi embora e foi isso. E daí eu tava conformada e ela tava apaixonada. E antes disso, eu não sei, eu tinha falado alguma coisa pra Nicole. Mas eu não lembro o que é. Nem ela vai lembrar, porque Não, ela porque tava ela tava trilouca. muito... realmente. Tria, né? E aí, depois disso, foi um grande... Conto de fadas. Não, a gente uma se Mentira. via, aí a Júlia postou um stories falando que ainda tinha bolo na casa dela, pra eu responder. Antes disso, calma. Antes disso, no dia seguinte da festa,
eu mandei mensagem pra Bianca falando, cara, a gente podia se ver de novo, né? Sim, foi no dia seguinte. Perguntei e eu se- fiquei, porque- caraca. Porque o que acontece? Quando eu fui tomar café na casa da Camila com a Bianca, tava lá a Camila, o namorado dela, eu e a Bianca. Tava parecendo o quê? Um encontro de casais. E daí eu até comecei a falar, cara, legal, tô fazendo um programa de namorada sem ser namorada. E daí eu falei, vamos sair. Daí eu falei, chama o João e a Camila pra irem junto. E daí saiu, tipo, nós 4 e parecia muito que era casal. E daí, tipo, eles estavam super no love, assim, né? E a gente, assim, E a gente, tipo, bacana. E daí a gente até jantou junto e tal. E daí na hora de ir embora, antes de ir embora, eu quase dei um beijo na Bianca. Fiquei com muita vontade de dar um beijo. Aliás, João, você estragou esse momento. Sim, porque foi no hall, né? Foi no hall do prédio que a Camila subiu pra fazer alguma coisa, acho que foi no banheiro. Pra ir no banheiro e ele... E daí ele ela- ficou a lá. menina, não vai subir. Daí ele, não, eu vou esperar aqui. E daí ficou nós 3. Ela vendo a minha bolsa, porque ela queria olhar as tralhas que tem dentro da minha bolsa. E daí, ela tipo, eu fiquei sempre com aqui a muita cadeira coisa. e eu fiquei sentada no No braço da braço. cadeira, tipo, com o braço em volta dela, assim. Enfim, foi. E daí... Daí eu tenho o rolê do bolo, que daí ficou nessa de... Eu postei uma foto do bolo, acho que foi, sei lá, na segunda-feira. Ou terça, acho que foi na segunda. Tirei foto do bolo falando que tinha muito. Eu postei essa foto literalmente pra falar, pra Bianca responder que queria bolo. E daí eu falei... E aí eu respondi, E ela respondeu. obviamente, porque eu super entendi que era pra mim um Exatamente. story. E daí ela falou que queria mais. Ela perguntou, nossa, ainda tem bolo? Eu falei, sim, vem aqui comer. Daí ela veio E daí quarta-feira ela me convidou pra ir na casa dela. comer bolo. E daí ela foi lá na minha casa, a gente comeu o bolo. Tipo, eu nunca levo ninguém na minha casa. Nunca. E ela foi lá em casa. E eu lembro que a minha tia falou bem assim, eu contei pra ela, né? Da história e tal, e daí ela falou assim, Júlia, essa menina ainda vai te conquistar. Daí eu falava, para, fica Já tava quieta, já apaixonada. tava apaixonada. Daí ela chegou lá em casa e ficou super num clima, porque Cara, foi ela muito- leu o negócio de signo, e daí a gente fez a compatibilidade, e deu, tipo, super alta. E deu, tipo assim, romance, Romance? de namoro 100% de Isso. compatibilidade. Daí eu fiquei... Deu. E eu lendo e tipo, ai, que situação, Que ler situ, isso, que né? situ. Tipo, Daí a gente foi lá pro meu quarto, e a gente ficou num love, só que sem... sem love. Sem A gente só love. ficava se olhando. Mas tava um climão no ar, assim. Tava. E daí eu sempre ficava encostando nela, tipo, de Aham, propósito. e eu tava tipo, se encosta. E Tendo um treco. daí na hora que ela foi embora... Tá escuro, né? Eu vou acender a luz. Acende a luz. Daí na hora que ela ia embora, eu desci com ela. E daí eu fiquei, nossa, estourou a luz Calma aí, muito. vai. Já voltou. Nossa, melhorou 100%. A gente deveria ter deixado Sim. ligada a luz o tempo inteiro. Mas enfim, daí eu desci com ela pra ela ir embora. E eu falei, tá, eu vou te levar até ali a esquina pra te mostrar onde que é. O caminho, O porque eu tava caminho. perdida, assim. E daí no caminho ali eu ficava, caralhos, eu tenho que beijar ela? Eu queria muito. E daí a gente chegou na esquina, eu dei um abraço nela. E o abraço foi o abraço mais longo da minha vida. E eu Demorou não muito. dei um beijo nela. E daí aí uma virou de costas pra outra e, tipo... E daí ela olhou pra eu trás. olhei pra trás, tipo, será que ela vai voltar? E daí, tipo... Só que como era uma esquina, tipo, não tinha como eu ver ela, né? E daí eu fiquei um tempinho assim, olhando. Deu não, acho que não. Mas E eu daí queria muito. continuei. Daí eu fiquei, nossa, isso aqui é muito cena de romance, de comédia romântica, né? Que Porque dá tudo errado. que dá tudo errado. Tipo, puta, cara, eu deveria ter voltado, sabe? E Sim. nisso, na quarta-feira, ela falou, minhas amigas querem te conhecer. Porque, tipo, a Nicole ela já conhecia. E daí, como eu falava direto dela e tal, eu e minhas amigas, a gente ia sair pra ir num barzinho que tem uns jogos, assim, de tabuleiro pra ficar jogando. E aí elas falaram, convida a Júlia. E daí eu falei, eu vou convidar, mas acho que ela não vai querer ir, porque, tipo, literalmente ela não conhecia ninguém, e era bem um rolê de amigas, assim. Ia eu, a Tiffany, a Carmen, a Nicole e a mãe da Nicole. No bar. Foi bem legal. E aí eu falei, e a Júlia, tipo, topou na hora. E Na eu hora. fiquei, tipo, caraca, ela tá querendo muito sair Muito comigo. mesmo. E, tipo, eu tava com a pulga atrás da orelha, mas ao mesmo tempo eu tava assim, não, eu tô vendo coisa porque eu gosto dela. E eu quero Tadinha, que ela né? goste de mim. Então eu tô vendo coisa, isso é coisa da minha cabeça. Na verdade, ela só tá sendo simpática. E eu tô achando que ela gosta de mim. Mas eu ficava, tipo, isso tá muito estranho, sabe? Mas eu não ia tomar iniciativa porque eu já tinha levado fora, né? Então, se ela que tava afim, ela que tinha que tomar iniciativa. E daí sexta-feira fui.
Daí até foi quando eu conheci tua mãe pela primeira vez. É, que a minha mãe levou a gente, né? Daí, não, tava teu pai também. Minha mãe e meu pai levou a Aham, gente. levaram a gente. E eu ficava encostando muito na Bianca. Tipo, fazia assim, carinho. debaixo da mesa. Sem que... Ai, verdade. E eu, meu Deus, o que tá acontecendo? Daí acontece que a gente jogou um monte de coisa e tal. Não vale a pena, que olha o horário já. Pois Meu é. Deus. E daí todo mundo foi embora, sobrou eu, a Nicole, a mãe dela e a Júlia. E daí As duas foram embora, né? Não, elas estavam pedindo Uber. E daí você falou, então vamos também? Daí eu falei, espera um pouco. Pra pedir Uber. Daí eu falei, espera um pouco. Daí eu tenho que ir no banheiro. Daí eu no banheiro, eu fiquei assim, Júlia, você tem que falar. Agora. Agora é o momento de você falar. Daí eu me vesti, né? Foi, vamos nessa. Daí eu falei, eu preciso falar com você. Daí você, tipo, é coisa boa ou ruim? Daí eu falei, tudo depende de você. Daí a gente sentou no lugar e eu falei, então, sabe quando eu falei que um sentimento talvez ele poderia mudar? Porque naquele áudio, depois da terapia, ela me falou isso. Eu não sei se esse sentimento pode mudar. E, cara, isso ficou gravado na minha cabeça. Tudo que ela me falou, que ela não gostava de mim, de todo aquele áudio, que a Júlia manda uns áudios enormes, eu ouvi ele inteiro, de todo o áudio dela falando que não gostava de mim, no segundo que ela disse, não sei se isso vai mudar, aquilo que ficou gravado na minha cabeça, eu fiquei, vai mudar. Se ela falou isso, mudou. É porque vai mudar. E daí, quando eu falei isso, sabe? Quando o sentimento falei, enfim, que pode mudar esse sentimento, então ele mudou. E daí ela ficou fazendo cara de sonsa. Eu fiz de propósito. E daí um adendo também, que na minha terapia eu falei, que ela disse, ela falou que o sentimento poderia mudar. E daí a minha psicóloga falou, e você vai ficar... Daí ela falou, ela falou, mas você vai ficar esperando por ela? Tipo, você vai ficar esperando esse sentimento mudar, sem você saber? Tipo, você não vai viver outras coisas? E daí eu fiquei, tipo, não, eu vou ficar esperando. Tipo, eu realmente respondi isso. Tipo, não, eu quero ficar esperando. Daí ela, tipo... Da minha psicóloga Mas ficou, eu também tipo, não fiquei com mais ninguém. Tipo, só aquela menina lá. Da minha psicóloga ficou, tipo... eu acho que você tem Perdemos, que né? seguir a sua vida, né? E daí eu saí, tipo, realmente. Mas eu ainda tava... Não dava pra superar, a gente se via toda hora, Toda hora, a gente falava toda hora. E daí a Júlia falou, né? E aí eu lembro que... Daí eu fiquei com muito medo dela responder, então, eu parei de gostar de você. Porque eu fiquei, poderia muito bem ela falar isso. E você falou, tipo, o sentimento mudou. Daí, mudou pra bom ou pra ruim? Não, aí eu falei, agora você não gosta mais de mim, né? Tipo, agora você me odeia. É isso que aconteceu, né? Tipo, bem tirando com a cara dela. Eu falei, e dela, não, é o contrário, é exatamente o oposto. E ela já, tipo, quase se chorando toda. Sim, e daí a gente se deu o pior beijo da nossa vida. Não, mas calma que você falou, né? Tipo, vamos... Não. Eu gosto de você, eu tô gostando de você. E daí você falou, você ainda gosta de mim, não sei o quê. E daí óbvio que eu ainda gosto. E daí a gente ficou tipo, e agora o que a gente faz? Que a gente falou assim, eu nunca passei dessa fase. E daí eu falei, eu queria te dar um beijo. E daí a gente tava muito nervosa. E, tipo, eu tava me tremendo e o beijo foi o pior beijo. Horrível, foi péssimo. Muito ruim. E daí depois que a gente deu esse beijo ruim, a gente olhou uma pra cara da outra e ficou tipo... Vamos relaxar, né? Vamos ficar de boa. Foi muito ruim. E daí depois a gente beijou de novo e foi bom, né? Isso. Daí depois ela falou, então o que a gente é? A gente é namorada? Então agora a gente tá namorada. Não, eu começar que eu falei assim, a gente mas eu quero entender o que tá acontecendo. A gente pode ficar com outras pessoas? Eu falei, não. Porque pelo que ela tinha me falado, ela não queria, né? E daí ela falou que realmente que não. E daí eu falei, então a gente tá namorando? Daí eu porque falei, pra espera. mim é muito tipo, se a gente não pode ficar com ninguém, a gente tá ficando e a gente não pode ficar com outras pessoas, a gente tá namorando. Ficante sério, premium. Não existe plus. pra mim isso de ficante sério, sabe? E daí ela, tipo, não, a gente não tá namorando. Eu falei pra ir com calma. Vamos com calma. Vamos eu falei, com calma. Tá bom, vamos com calma então. Mas pra mim a gente já tava namorando. E daí eu vivia falando isso pra ela, tipo, pra mim a gente já tá namorando. E daí... Por que a gente não namora, então? E daí uma semana depois, né? Deu uma semana depois, ela foi lá em casa. E daí a gente... Depois que ela tava indo embora, ela falou... A gente teve uma conversa. Porque eu lembro que alguma amiga tua falou que eu poderia muito bem mudar de ideia muito fácil. Que ela mudou de ideia muito rápido e que ela poderia mudar de novo. Eu não vou julgar, sabe? Mas eu tava muito certa do que eu tava sentindo. E eu tava sentindo que você tava sendo verdadeira também, sabe? Então eu tava, tipo... E eu lembro que eu fiquei chateada.
E daí a gente sentou pra conversar. E daí passou um ônibus, eu não peguei o não ônibus. pegou o ônibus. Porque eu fiquei, não, agora a gente vai conversar, eu vou pegar o próximo. E a gente tem muito isso. A gente realmente senta e conversa. A gente não... Isso é uma coisa muito boa no nosso relacionamento. Você quer acender a luz? Era pra acender, mas tá sem bateria. Nossa, desculpa, né? Errei tudo. Mas a gente senta e conversa. E ali foi muito o começo, assim, de tipo, não, a gente vai resolver isso aqui primeiro. Daí a gente se resolveu, conversamos, e daí no final ela falou assim, mas. Enfim, tava meio que falando, tá, mas então a gente tá namorando. E eu E ela- queria que ela aceitasse meu namoro, meu pedido de namoro. E daí eu falei, não, porque eu quero pedir. Daí eu falei, então tá bom. E daí ela, então quer namorar comigo? Eu quero! Dia E daí 18 a gente de começou novembro. a namorar. Daí depois disso, a gente deu risada e ela falou que me amava. De brincadeira. A gente deu risada e daí eu falei, ai, eu te amo. Só que foi muito, tipo, saiu muito espontâneo. E daí eu fiquei, caralho, por que eu fui falar isso? Daí Porque eu fiquei tava, assim, ó, tipo tá assim, muito cedo pra Não, isso. eu tava tipo assim, eu quero falar que eu amo ela, eu quero falar que eu amo ela. Mas daí eu tava, não, eu não posso falar agora. E daí, do nada, tipo, de tanto que eu tava, não posso falar que eu amo ela, não posso falar que eu amo ela. A primeira coisa que eu fiz quando eu abri a boca foi falar, te amo. Aí, eu fiquei assim, ó, paralisada. Foi muito E ela, ai, engraçado. hoje tá muito cedo. Eu, ai, mas eu falei de pedir amizade, que eu te amo. Foi Dei uma muito engraçado, disfarçada. foi bem sonsa. E daí, Foi a melhor coisa que a gente fez. foi isso. E agora a gente tá juntas e a gente se ama muito. E a gente fez 9 meses de namoro. Ontem. Ontem. Não, Não, ontem. antes de ontem. A gente tá gravando dia 20. É que é bom falar, né? Que na real vai sair na quinta-feira. E é isso, gente. Acabou. Deu muito grande esse podcast. Mas pra é que vocês toda a verem. história é muito longa e daí... Enfim, guerreira, né, gente? Sim, A nossa. história de uma guerreira vai ser como o nosso relacionamento. A história da guerreira Bianca. Vai ser exatamente esse o nome do episódio. Talvez bom. seja. Mas Então com certeza. Isso, meus amores. É isso, a gente tem que fazer lá Cobertura do bolo cobertura de do bolo cenoura. de cenoura vegano. Então é nóis. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Contem pra gente se vocês imaginavam que essa história era tão longa assim e tão cheia de nuances. E Netflix, se você quiser comprar nossa história e fazer uma série, a gente Pode. aceita. Pode ser outras também, outras. Um filme, sei lá. É, tem que ser um filme, né? Porque a série iam cancelar, né? Então. Ia ser, tipo, a parte do... Do beijo. Não, antes do beijo. Lá no Chefe na Van, né? Que foi quando você falou que gostava de mim. Ia ter essa cena. E daí, a segunda temporada ia ser cancelada. Aham, exatamente. Daí todo mundo ia ter que imaginar, sabe, como é que foi. Então tem que ser um filme. Tem que ser um filme. Daí o filme eles completam. Não, no filme a gente pode morrer também, né? Então não sei. Não, é da história, né? Ah, não sei, né? Tudo é possível. Tudo pode ser. Xuxa. Então Vibes. tá, gente. Então tá, gente. Um beijo e um queijo. Deem like aqui no YouTube. Vão lá seguir a gente no YouTube. Segue a gente no Instagram, @shurtei. Ouçam no Spotify, ouçam no Soltem. YouTube, vejam 2 vezes mesmo. Comentem e deem 5 estrelas lá no Spotify. E falem se vocês gostaram da nossa história. E se vocês querem mais a conhecem Bianca. alguém que tem uma história parecida com a gente. Tchau! Beijo, gente. Tchau. Ai, peraí. Agora vai dar tchau mesmo. Tchau!